O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, como bem sabemos, demos início no dia de ontem, o nosso tempo do Advento, esse tempo tão rico para nós de espiritualidade, de profundidade da nossa fé, na centralidade do Verbo encarnado, o Cristo, Filho de Deus que se fez homem e habita no nosso meio e veio habitar o nosso meio e comunicar a sua salvação a todos nós, a toda a obra criada. São Tomás de Aquino diz que o tempo do Advento e o início do tempo do Advento precisa ser para nós esse tempo, primeiro de olhar para trás com gratidão e reconhecer o amor de Deus, esse amor que se fez homem, esse amor que se fez carne e veio trazer a nós a salvação do Pai, revelar o rosto misericordioso do Pai, celebrar, preparar o nosso coração para o Natal, não somente como uma festa externa, mas com essa gratidão de reconhecer, primeiro, antes de tudo, a proximidade de Deus, porque Ele nos ama. O amor que se faz próximo na pessoa de Jesus, o Verbo encarnado de Deus. E por outro lado, o tempo do Advento é esse tempo de projetar a nossa vida para a nossa meta, a meta final, que é o reino de Deus, que é o céu que Jesus veio comunicar, Jesus nos prometeu, por isso que é um tempo de gratidão, de olhar para trás e reconhecer esse Natal, esse Verbo encarnado, esse Deus que se fez homem e veio habitar no nosso meio, e assim, com gratidão, projetar a nossa vida para este céu que Ele preparou e que veio anunciar a todos nós e devolver a nós a nossa dignidade filial, porque somos filhos, somos todos dignos do céu que Deus tem para nós. Também, nesse tempo, e sobretudo aquilo que o Evangelho nos provoca, dessa fé que foi elogiada por Jesus, a fé do centurião que foi elogiada por Jesus, nós também sempre dizemos que o tempo do Advento é o tempo de esperança, o tempo que renova em nossos corações a esperança, esse tempo bonito de profundidade, de espiritualidade que nós também cultivamos, vivemos nesse tempo que nós começamos no dia de ontem. E já sendo esse tempo de esperança, é importante nós compreendermos aquilo que realmente é a esperança e purificar os nossos corações nesse sentido da esperança. A esperança cristã, ela tem um nome. A esperança cristã, ela tem um rosto, é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. O próprio Cristo, ele é a esperança de toda a humanidade. Ele é a nossa esperança. Por que eu digo que precisamos, todos nós, fazer esse caminho de purificação, sobretudo no tempo que nós vivemos, do Advento, mas também toda a realidade externa que nós vivemos? Porque, amados irmãos e irmãs, nós dizemos que Jesus é a nossa esperança, mas infelizmente nós vamos buscando respostas e socorro e auxílio para os dramas humanos que nós vivemos, os dramas sociais, os dramas políticos, todos os dramas que nós vamos vivendo no nosso mundo, na nossa humanidade, no contexto que nós estamos inseridos, nós vamos pautando e buscando respostas em todas as realidades terrenas somente. Buscamos
respostas nas ideologias, buscamos colocar a nossa esperança nas pessoas, buscamos colocar a nossa esperança nas situações, nas teorias que vão surgindo cada vez mais, em todas na ciência, nesse mundo tecnológico que sempre coloca como o Salvador, que tem a resposta de todas as coisas. Nós, infelizmente, vamos nos apoiando nessas esperanças, nessas respostas, nesses pseudos salvadores que vão nos sendo colocados à nossa frente, e nós, porque vamos sendo iludidos, enganados e nos apoiando. E aí nós vamos vendo no nosso mundo, e sobretudo dentro da igreja também, esse partidarismo, essa divisão, porque nós vamos apoiando nessas esperanças, nessa pessoa, nessa ideia, nessa ideologia, nessa situação, nisso, naquilo, e aí nós vamos perdendo a centralidade da nossa esperança, que é Cristo Jesus e o seu Evangelho. O Salvador, no nosso dia a dia, vai se tornando pessoas, vai se tornando situações, e aí nós vamos viver essa igreja partidária, esse mundo partidário, essa sociedade dividida, totalmente partidária, porque vai se apoiando nas pessoas, nas situações, nas realidades externas, nas ideologias, nas visões políticas, na visão disso, daquilo, e nós vamos esquecendo. Por isso que o tempo também do Advento é um tempo de purificar o nosso coração realmente em quem está a nossa esperança. No Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a resposta para nós. Ele é a resposta para a nossa vida. Porque quando nós vamos apoiando nessas respostas, nessas soluções terrenas, nós vamos esquecendo que a resposta de Deus, que a esperança, ela é para a eternidade. Ela se dará na eternidade para todos nós. Mas nós, pautados e influenciados por essa cultura tecnológica que está aí no nosso meio, porque nós estamos inseridos nela, nós não estamos fora dela, mas precisamos estar atentos para purificar e não colocar de forma demasiada a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa confiança em pessoas, em situações, nessa divisão que o mundo tem vivido, que a sociedade tem vivido, e purificar a nossa esperança, porque ela tem um rosto, ela tem um nome, é Jesus Cristo. Se para o mundo, se para outras pessoas, o Salvador delas são outras pessoas, outras situações, outras teorias, porque nós estamos criando um partidarismo, brigando, dando a vida por coisas que são secundárias, e esquecemos de colocar o Evangelho como o centro da nossa vida, como a centralidade das nossas escolhas. Porque quando nós vamos trilhando a nossa vida pelas divisões, nós estamos servindo a Satanás e não a Jesus Cristo. A nossa esperança, amados irmãos e irmãs, ela tem um rosto, ela tem um nome, é Jesus. Por isso que Jesus elogia a fé desse centurião, deste homem pagão, deste romano que está ali. Na perspectiva, na visão dos judeus, ele é um impuro, não digno da graça de Deus, mas ele é usado como exemplo por Jesus, como homem de fé. Nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus usando desse pagão, deste romano, para mostrar a nós, para dar a nós como exemplo de fé. Por que Jesus traz a ele como esse exemplo de fé? Porque diante de um problema que existia, o seu empregado que estava atormentado por uma doença grave, ele vai até Jesus. Porque Jesus se torna a esperança para ele. A esperança para um problema deste homem, que era o seu empregado que estava doente, ele preocupado, ele compadecido, ele não conseguindo resolver aquela enfermidade com as suas próprias mãos e capacidades, ele vai até Jesus, porque ele começa, provavelmente, ele ouvia como Jesus tratava as pessoas, como Jesus curava as pessoas, e ele, movido por essa fé, reconhecendo que o Senhor é a esperança para ele, que o Senhor era a solução para o seu empregado, ele vai até Jesus com humildade e com confiança. Por isso que eu comecei dizendo dessa purificação da esperança. Porque nós vamos buscando soluções em tantas coisas e não buscamos no Senhor. Nós buscamos respostas em tantos lugares, em tantas pessoas. Tem pessoas que nós temos mais fé na palavra dela do que na fé em Jesus Cristo.
Aquela pessoa, o que ela fala determina a minha vida. E nós esquecemos de buscar a resposta no Senhor, em Jesus, no seu evangelho, na sua palavra, aquilo que deve reger a nossa vida, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O tempo do advento, de purificar a centralidade da nossa fé numa pessoa e não nas pessoas, em Jesus Cristo, porque é ele que deu a vida por nós e ninguém mais, e ninguém mais. E aí Jesus elogia este homem, a fé dele, porque ele se aproxima de Jesus, reconhecendo que Jesus é aquele que pode fazer, que pode solucionar aquele problema. Jesus é a única pessoa que pode curar aquele homem de forma imediata, que pode operar pela força da sua palavra o milagre na vida daquele homem, e ele recorre a este homem, um homem poderoso, que era esse centurião. Como ele mesmo disse, eu tenho pessoas que estão sob a minha ordem, quando eu mando fazê-las, fazem por mim. Ele tinha o seu status romano, o seu poder terreno, mas a sua confiança, a sua esperança, ela é transformada, não apoiada no seu poder humano, mas se apoia e confia em Jesus, aquele que pode fazer. A fé deste homem também, ela é elogiada por Jesus, porque é uma fé carregada por caridade. Ele sabendo que aquele homem não tinha condições de ir até Jesus, ele sabendo que ele compadecido com o sofrimento do seu empregado, mas também era o seu amigo, ele vai até Jesus interceder. Para nós aprendemos também, amados irmãos e irmãs, nós temos as nossas necessidades, mas nós precisamos também ter essa fé que é carregada, que é sustentada, que é amparada também por um coração generoso, por um coração caridoso. Nós precisamos também ter a caridade de nos aproximarmos do Senhor que quer ser encontrado por cada um de nós, também levando diante do Senhor as necessidades do outro, as necessidades dos nossos irmãos, porque a fé, ela vai crescendo, ela vai sendo amadurecida na medida que encontra um coração generoso, um coração caridoso, porque Deus não pode se tornar cúmplice do nosso egoísmo. Um coração egoísta não se torna um coração terreno fértil para que a fé possa crescer, para que a fé possa amadurecer. Por isso que esse homem se torna também exemplo de fé para todos nós. Porque o seu coração, ele é sustentado pela confiança, pela humildade em Jesus Cristo, sim. Mas também a sua fé, a sua busca a Jesus para curar o seu empregado, é movido por este sentimento de caridade. Porque ele teve que se expor, ele teve que se humilhar, ele teve que deixar de lado todo o poder que ele tinha, a autoridade romana que ele tinha, para se aproximar de um judeu, para se aproximar daquele que era oprimido naquele momento, porque os judeus eram oprimidos pelo Império Romano, ele estava ali para garantir a ordem e a opressão romana, ele teve que se rebaixar. Veja a caridade desse homem, de deixar de lado a sua autoridade e pedir para que um judeu pudesse curar o seu empregado. Só que, amados irmãos, muitas vezes nós estamos abertos a Deus e não abertos ao nosso próximo. Precisamos também mover a nossa vida nesse tempo do advento, reconhecendo que Deus generoso, Deus que se faz homem para fazer próximo de cada um de nós, para se fazer solidário à nossa dor, ao nosso sofrimento, a solidariedade de Cristo, em não permitir que nós continuemos caminhando na escravidão, mas se faz homem, se encarna neste mundo, para que solidário comunique a nossa salvação e nos liberte, para que assim também nós possamos ter o nosso coração movido por essa fé de caridade. Muitas vezes as nossas orações não são ouvidas porque é carregada de egoísmo. Muitas vezes a nossa oração, a nossa fé não é capaz de mover as montanhas, como Jesus disse, e disse que faria isso, que a nossa fé poderia ser capaz de mover as montanhas, porque a nossa fé está carregada das nossas vontades e não da caridade com o outro. Isso é importante, nós compreendemos, porque Jesus se faz solidário ao nosso sofrimento, se compadece, se rebaixa a nossa humanidade para nos elevar até Deus. O nosso coração aberto a Deus precisa também ser um coração aberto às necessidades dos nossos irmãos, à necessidade do nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor.
E essa fé deste homem também ela é elogiada por Jesus, tanto pela sua humildade, pela sua confiança, pela sua esperança numa pessoa que é Cristo Jesus. Também essa fé ela é elogiada porque é carregada pela caridade, um coração caridoso, um coração que se compadece com aqueles que sofrem. E também a fé deste homem ela é elogiada por Jesus porque ele não perde a oportunidade de se encontrar com Jesus. Jesus que está passando por um caminho, Jesus que está andando e ele se aproxima, porque Jesus deixa ser encontrado por ele. Essa fé, amados irmãos e irmãs, que nós vamos também cultivar em nossos corações, assim como este homem, de não perder as oportunidades da visita de Deus em nossas vidas. Por isso que a fé ela depende também da humildade, porque nós às vezes esperamos as visitas extraordinárias de Deus na nossa vida e não percebemos que Deus está constantemente nos visitando com a sua proximidade, com o seu amor, com a sua generosidade e com a sua bondade. Nós não podemos perder tempo das visitas de Deus em nossas vidas. Só um coração humilde é capaz de reconhecer e de perceber o rastro de Deus que Ele vai deixando sobre as nossas vidas. Portanto, nesse tempo do advento que já iniciou e nós estamos caminhando em direção à grande celebração do Natal, nessa expectativa de estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor, caminhemos com uma fé agradável a Deus. A fé que se pauta nele como a nossa esperança. A fé que tem um coração dilatado também aos irmãos. E a fé que consegue perceber que Deus é muito próximo de nós e nos visita a todo tempo, a todo momento e a toda hora, porque assim Ele nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita.